Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. AR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 9,25. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,37%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,03. Contudo, esse é um fundo de base 10, ele vale próximo de R$10. Como ele tem marcação a mercado, seus ativos estão depreciados, é como se ele tivesse sendo negociado ali próximo do seu valor justo. Na minha humilde opinião, esse fundo vale mais de R$9, né? 9,25. Então, no preço de hoje, é como se você estivesse pagando 3% de ágio, mas assim, você pensar que os ativos tendem a valorizar internamente quando mudar o ciclo de mercado aí, a marcação de curva de juros futura, né? Então, eu vejo que esse fundo ainda está descontado. Esse fundo vem com a liquidez diária baixa, né? De apenas 285 mil por dia, uma liquidez pequena, mas uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. E esse fundo vem com a variação positiva nos últimos 12 meses de 19,79%, que ele vem se recuperando aí recentemente. No quesito de cotação, esse fundo chegou a ser negociado bem abaixo, né? Próximo de R$8. Então a gente vê que ele vem a mercado antes de março de 2020, situação pandêmica lá de março de 2020. Ele veio a mercado, se eu não me engano, ele não era de base 10, tá? Mas aqui já está no gráfico ajustado aqui como se ele fosse de base 10. Antes de março de 2020, esse fundo chegou a ser negociado ali, ó, a 10,40, 10,50. Durante a situação pandêmica, suas cotas foram jogadas ali para baixo de R$6, na casa de R$5 mais ou menos. E desde abril de 2020 até o ápice ali, ó, entre maio de 21 e setembro de 21, o fundo deu uma estilingada, uma boa recuperada, saindo ali de R$5 para incríveis quase R$12. Mas depois ele novamente volta a recuar, voltando próximo a R$10, ali chegou até abaixo e recuperou. E aí, de fevereiro de 2022, os fundos de papel começaram a sofrer. Esse fundo não foi diferente. Ele sai da sua base ali de R$10, chegando a incríveis R$8 ali em abril de 23. Desde abril de 23 para cá, o fundo vem nesse cenário de recuperação e agora ele se encontra ali nessa faixa de 9 e pouquinho. Continuando no site aqui, a gente vê informações como o nome do fundo, CNPJ, fundo para investidor em geral. Ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, infelizmente, isso aqui eu vou ver lá dentro do relatório, tá? Eu não vi informações no último relatório sobre taxas, eu achei isso aqui já um ponto muito negativo. O relatório deles, assim, tá um pouco mais enxuto, mas essa informação aí não me agradou. Não há que se falar de vacância para fundo de papel. O fundo conta hoje com mais de 27 mil cotistas e mais de 13 milhões de cotas emitidas. Ele está valendo ali R$ 8,94, mas de novo, né? Esse fundo vale próximo de 10, então, isso aqui é em razão da marcação a mercado. E o fundo tem um patrimônio aí de 116 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi ali de 10 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações de yield médio. Então esse fundo já chegou a entregar algo na casa de 0,30, 0,50, 0,80, mas nos últimos anos ele está bem estabilizado ali, ó, entre 1,30, 1,56, já chegou a entregar um ápice de 1,89 e recentemente as suas últimas entregas foram ali, ó, de 1,10, 1,10, 1,10 e 1,8. Nominalmente os dividendos estão estabilizados ali na casa de 10 centavos, mas naqueles ápices lá ele já chegou a entregar 18, 13, 14. Então, atualmente, as últimas entregas são ali de 10 centavos. No dia 29 de fevereiro, eles pagaram ali no dia 7 de março 10 centavos. Eu estou gravando esse vídeo no último dia útil de março. Então, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado ali os dividendos para abril. E continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo. O fundo ainda não tem 5 anos de existência, tá? Mas o fundo vem demonstrando uma ótima rentabilidade nesse período. Apesar do fundo estar abaixo, né, ele está ali, vamos supor, 10% de desconto nos últimos 5 anos, e ele não tem 5 anos, ele só está abaixo do IDIV. Ele está com a rentabilidade de quase 60%, bem acima do CDI do período, foi 45%, o IPCA do período 33%, o IFIX do período 37%, e aí perdendo apenas para o IDIV, que está ali na casa de
71%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do canal e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que apoiam. Os nossos canais, todos eles contam com o clube de membros. Tornando-se membro de qualquer dos nossos canais, você nos apoia financeiramente a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Vocês têm preferência nos vídeos e participam do nosso grupo fechado, além de ter desconto na nossa planilha de controle financeiro. Esse ano a minha declaração foi muito mais rápida. A planilha ajuda a organizar os ativos e vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Adquira a planilha. É um ótimo produto, barato e acessível, e você vai gostar demais, vai facilitar muito para você. Além do mais, comprando a planilha, você nos apoia financeiramente. Nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books com ótima qualidade, um ótimo produto, conteúdo agregador de fácil entendimento, barato, acessível e, de novo, comprando, você apoia o nosso canal aí financeiramente. Esse vídeo aqui foi a solicitação do inscrito. O Mauri falou o seguinte: Amu, faz um vídeo sobre o AR11. Tá aqui o pedido dele, né? Lembrando que os pedidos de inscritos podem demorar um pouquinho e os de membros são passados na frente aí como prioridade. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e aquilo que eu falei para vocês. Esse relatório ele é menor do que os anteriores, tá? Com apenas 15 páginas. E já vi várias informações aqui que me chamaram a atenção negativamente. Esse relatório saiu na data de hoje. Eu estou gravando o vídeo no dia 28 de março. Ele saiu na data de hoje. Então é o relatório mais recente do fundo. Vamos lá. Pontos que eu não gostei no relatório. Eu olhei o relatório por 3 vezes. Pode ser que exista e eu não vi, tá? Informações a respeito disso. Mas, por exemplo, dessa vez, eu não achei a taxa que o fundo cobra. Isso aqui ele deveria trazer quantos por cento e tal. Apesar que isso aqui para mim é irrisório porque eu calculo na prática. Mas eu não achei essa informação. O próprio fundo traz que numa escala de 1 a 5, sendo 5 mais arriscado e 1 menos arriscado, ele classifica o fundo como nível 4. Então eu já antecipo, eu tenho esse fundo no meu portfólio, tá? Eu gosto do fundo. Mas saiba, se você optar por investir nesse fundo, que ele é um fundo de alto risco. Tenha ciência disso. Como que é o portfólio? Qual que é a ideia do fundo, né? O fundo tem por ideia, gerar ganhos de capital e renda recorrentes de quê? Crédito imobiliário com foco em increase, high yield e alocação tática em outros fundos imobiliários visando ganho de capital. Outra coisa também, eu não vi quais fundos que o fundo está investindo, né? Aqui ele mostra o quanto ele pode investir por ativos, depois a gente vai ver em qual posições que ele está, e aqui ele traz alguns destaques. Então, quanto ele pagou de dividendo, isso representou 1,13, um yield anualizado de 14%, e isso foi pago lá no dia 5 de março. Um dividendo, tá? De 10 centavos, numa cota hoje, nessa casa de 9,25, está representando 1,13%. Isso aqui, frente ao CDI, é um CDI bruto de 175% do CDI. Então note que é uma ótima performance, né? Um ótimo rentabilidade. Continuando aqui no relatório gerencial, atualmente eles contam com 23 ativos, o que na minha opinião é até um pouco menos, porque eu vou falar sobre duplicidade de devedores mais à frente, tá? A média da carteira é IPCA mais 10, então assim, baseado em taxas, são taxas agressivas, né? E ele tem uma média de CDI mais 1, aqui é tranquilo. E ele mesmo se considera um fundo high yield. Ele está em 7 estados distintos, diversificação setorial, deve ser 4 setores, segmentos distintos, os quais ele investe. Então hoje, do patrimônio, 97% é direto nos CRIs, ele tem 1% em FIIs e 1,6% em caixa. A grande maioria, esmagadora, é IPCA, 99% do portfólio, e ele faz subdivisões do seu portfólio. Ele tem ativos high yield, middle risk e high grade. Então, a maioria do seu portfólio é ativo de alto risco. Ele investe 40% em incorporação, 24% em loteamento, 8% em hotelaria, que talvez seja o segmento mais arriscado, e mais 26% em setor corporativo. Aqui ele traz os ativos que ele possui, e aí aqui que eu falo, cuidado quando você olhar para o relatório do fundo, e você não ser, entre aspas, passar esse ponto com desatenção. Primeiro, antigamente, eu invisto nesse fundo já há um bom tempo. Quando eu me posicionei nele, eu não lembrava que ele estava com essas concentrações. Então, eu estou ciente disso. Esse fundo representa um percentual pequeno da minha carteira, seja da minha carteira pública quanto a carteira minha fechada. Mas é um ponto de atenção. Esse Talhamar aqui, ele está representando
12% do patrimônio do fundo. Se acontecer alguma coisa grave aqui, pode trazer alguma problemática para o fundo. Agora, cuidado, tá? Olha aqui, ó, Raposo, ele dizendo que é 10% do portfólio. Esses 3 primeiros aqui, ó, são pontos de atenção do fundo, ó. Estão acima de 8%, que para mim hoje é algo um pouco mais seguro. Então, olhando para isso, isso é um ponto de atenção. Então, são pontos que o fundo está mais exposto. Agora, tá vendo o Raposo aqui, ó, 10,4%? Mas não é só isso, ó. Se você for descer aqui, ó, lá no finalzinho tem mais Raposo, com mais 1,74%. Então, o Raposo está sendo 12% também. Então, cuidado com esse tipo de duplicidade, ó. Prolotes 2, Prolotes aqui, ó. É 1,30 com mais 9, também está dando mais de 10%. Olha esse Quartier 2, 4, 3 e mais aqui, ó. Então, ó, é 4%, 5%, vou arredondar aqui para 7, mais um aqui 8. Então, fique atento. Esse é um fundo que ele tem, esse é um ponto dele aí que ele tem concentração nos seus devedores. Se você for se posicionar no ativo, você tem que estar ciente desses riscos que o fundo traz. E aqui traz os segmentos os quais são esses devedores, né? Continuando aqui embaixo, ó, a gente vê a diversificação geográfica do fundo e a gente vê por estados. Então, o estado de São Paulo é 49%, Rio de Janeiro 28%, e aí os demais estados onde o fundo tem participação. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Então, é o que eu falei, eu olhei o relatório diversas vezes e não encontrei a taxa que o fundo está cobrando. E outra coisa que me chamou a atenção muito negativamente é isso aqui, ó. As despesas do fundo, ele não faz um destrinchamento para a gente saber o quanto disso aqui realmente vai para o bolso da gestão. Então isso aqui já é um ponto negativo. E o que me chamou a atenção é, olha o quanto as despesas do fundo saltaram. Antes, o fundo estava cobrando 170 mil, 199, 180, 190, olha agora, ó. 250, 276, 247. Por que essas despesas aumentaram tanto? Então vou ver se depois que eu acabar o vídeo aqui, eu mando uma mensagem para a gestão questionando por que as despesas dispararam tanto. Por que essa despesa está tão cara? Porque um dos meus critérios para investir num ativo é que essas despesas não representem tanto assim das receitas. Porque o meu limite que eu gosto de investir é que as despesas cheguem a no máximo 10%. De 10 a 15, até 15, é uma despesa careira, mas é uma despesa aceitável. Eu ainda assim me posiciono. Agora, mais de 15 é motivo assim para eu nem investir. Note isso aqui, ó. Essa despesa atual do fundo de 235 milhões, que eu vou arredondar aqui para 236, ó, olha o quanto que está representando para o fundo. Isso aqui dividido por 100, multiplicado pela receita, que foi de apenas 1.430.000, ó. Olha o quanto que está machucando o fundo. 16,5% de taxa. Isso aqui para mim é muito caro. Por que será que está acontecendo isso? No mês passado, ó, janeiro, foi 215, que eu vou arredondar para 216 milhões, 216 mil, dividido por 1.714.000. Teve mais receita e menos despesas, ó. Aí caiu para 12. 12 é algo já mais tranquilo, né? Mas o que está acontecendo para essas despesas? Eu não entendo isso. Como que receita é menor e despesa maior? Sei lá. Gostaria, eu vou ver se eu mando uma mensagem pro RI questionando os motivos pelos quais essa despesa está crescendo tanto e para eles me informarem o quanto dessa despesa aqui realmente é para taxa de gestão, administração, que realmente vai aí para o bolso deles. Existem outras despesas atreladas, né? Mas que isso aqui, para mim, então assim, ó, pontos negativos. O fundo está aumentando despesas e eu não sei por que isso está aumentando. Não tem essa informação de forma clara no relatório. Aquelas concentrações ali me chamou a atenção negativamente. Então, assim, sou cotista do fundo, mas aqui me acendeu uma luzinha amarela. Vamos ver como é que a gestão responde ao meu contato e depois, se eu tiver alguma resposta, qualquer coisa eu aviso vocês aí. Então, pessoal, antes a gente ver mais aqui a respeito desse fundo, eu ainda vou trazer mais um outro ponto de atenção, tá? Que de certa forma tá meio que camuflado no relatório. Eu não gostei também a forma como eles mostraram isso, e eu tinha ciência dessa problemática, mas imagina alguém que tá olhando esse fundo pela primeira vez e quer se posicionar no fundo. Então tem algumas informações que estão meio nebulosas, não gostei da forma como a gestora trouxe, tá? Mas, antes da gente continuar vendo mais a respeito do fundo, eu trago agora a forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, apoie de forma gratuita. Basta simplesmente você vir aqui no vídeo, deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino.
Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda muito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta pra nós aí o que você achou a respeito do fundo até aqui. No critério de pagamento, não há o que se falar. O fundo vem trazendo um ótimo resultado, uma ótima performance, algo muito bom. Mas, no quesito do relatório aí, pra mim, o relatório piorou. Tem algumas informações aí que estão meio nebulosas. Isso aqui vem me chamando a atenção de forma negativa. Vou entrar em contato com a gestão aí e pode ser que, se for o caso, eu até dê saída do fundo. Para mim, mais importante do que rendimento é transparência e tal. Veja aí o HCTR, DEVA, Versalhes, a forma como eles estão relacionando com cotistas, isso me chamou a atenção muito negativamente. Enfim, tem o fundo, tá? O fato de eu ter não significa que você deva ter e nem que ele seja bom ou ruim. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo e fiquei bem decepcionado com essas últimas informações que eu vi aí. Bastante atenção se você tiver a intenção de ter o ativo. Eu tenho um canal secundário, o canal Amuf Infra, e a gente está tentando chegar lá a 1000 inscritos, ó, já estamos quase chegando a 600. Vá no canal e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos para a gente monetizar o canal. Obrigado com vocês que vão lá e nos apoiam. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui para o relatório, a gestão mostra o quanto que a rentabilidade deles vem superando aí os demais, né? Então aqui a rentabilidade do fundo. O CDI recentemente passou o IPCA em termos de rentabilidade, né? Mas é mais comum que na maior parte do tempo o IPCA seja superior ao CDI aí. Aqui entra no detalhamento dos ativos, tá? O que é que me chamou a atenção? Eu gostaria de saber quantos milhões o fundo tem investido aqui, sabe? Cadê essa informação? Apesar de lá em cima ter, aqui seria interessante também, tá? Então, o que é esse CRI de Talhamar? É um residencial, empreendimento localizado em Caraguatatuba, fica no litoral de São Paulo, tem 130 mil habitantes na região. O empreendimento está sendo desenvolvido pela construtora tal, empresa que tem 10 anos de mercado e que possui uma grande experiência na construção. E aí, quais as garantias dessa dívida aí? Ó? Foi dado garantia foi dado garantia fiduciária, foi dado aval da controladora e dos sócios, alienação fiduciária, isso aqui eu acho bastante interessante, e cessão fiduciária dos créditos. Mas aqui poderia falar qual a razão dessas garantias, né, o LTV e tal, e não tem. Informação que eu também vi é o seguinte, ó, no último item do relatório, ponto positivo, a gestão está sendo transparente. Ponto negativo, esse CRI Patinga, eu voltei lá em cima, e não vi ele dentre os devedores lá do fundo. Então significa que ele já até tirou lá do relatório, sabe? E aqui o que eles falaram? Ó, esse CRI Patinga, o quanto que ele é do portfólio? Essa informação tinha que estar pra gente, sabe? Ó, operação consiste em desconto de recebíveis de loteamento, fica lá em Patinga, Minas. É uma área totalmente urbanizada. E aí o que aconteceu com esse devedor? Operação com vencimento antecipado declarada em fase avançada de execução de garantias. Então, realmente declarou o devedor e o fundo agora foi tentar receber pela via judicial. O fundo realizou uma PDD, provisão para devedores duvidosos, de 60% da operação. Então, significa que, se é só exemplo, tá? Se essa operação era de 10 milhões, significa que o fundo colocou 6 milhões ali reservados, como se fosse de perca, e é como se esse CRI valesse hoje só 4 milhões. Isso aqui afeta, assim, 6 milhões o patrimônio do fundo, entende? Tipo assim, 6% da dívida proporcional ao que ele era. Não sei se eu me fiz entender, tá? Aí o juiz já despachou a penhora dos imóveis e execução em fase avançada. Depois o juiz decretou a citação dos devedores para pagamento em conta e tal. Então, está encaminhando, né? Mas o fato de o fundo conseguir ainda assim, né? Alienar e tal, não significa que ele vai vender rapidamente os loteamentos, que ele vai ter lucro em cima disso e tal. Aguardemos para ver o que isso acontece. Então, o ponto positivo é que a gestora foi transparente ao trazer, mas eu vejo que são superficiais. Poderia ter um pouco mais de informações aqui a respeito, sabe? Então, aguardemos aí para ver os desdobramentos disso. Mas, novamente, me chamou a atenção negativamente a gestão e o relatório deles. Essa dívida foi IPCA mais 10. O que foi dado como garantia? Penhora dos lotes, aval dos sócios, cessão fiduciária de crédito. Então, aqui são as 3 maneiras aí da gestora tentar receber a dívida que o devedor tinha com ela.
E como eu disse, eu olhei para cima e para baixo e não vi em relação a essas taxas. Eu vou ver se eu consigo mandar um e-mail aí para a gestora questionando esses meus pontos de dúvida aí que me chamaram a atenção negativamente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do R11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Vá ao canal Almo Dicas e adquira os nossos e-books lá, porque você também vai estar apoiando financeiramente o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.